Paz seja contigo, Deus os abençoe. Bom, mais um momento de reflexão. É claro que você já deve conhecer o texto, Jeremias 33:3. Mas eu queria ler, do verso 1 do 33, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, abre parênteses, o seu nome, fecha parênteses, é Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessas cidades e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para os que encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei as suas iniquidades com que pecaram contra mim, porque transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço. Espantar-se-ão, perturbar-se-ão, por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que lhe dou. Amém? Então vamos lá, nós estamos falando sobre acreditar na palavra de Deus, não é? É claro que essa profecia, ela diz respeito a Israel, a um tempo em que eles estavam, ainda lá cativo. Deus está ainda falando sobre a restauração que vem, no capítulo 29, nós lemos ontem. Ele fala que sabe os pensamentos que ele tem de nós, que são pensamentos de paz e não de mal. Ele vai, falar, vocês vão passar por isso, mas confiem em mim, eu não vou desamparar, vocês continuem vivendo como se vocês não tivessem cativos, como se os problemas não existissem. E eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês, pensamento de paz e não de bem, para dar o fim que vocês esperam. Ele vai falar sobre a situação do cativeiro, e depois logo o versículo 30, o capítulo 30, 31, 32, vai falando da restauração, da tirada do povo do cativeiro e da restauração da vida com Deus nesses períodos. E aí então veio a palavra do Senhor, verso 2, assim diz o Senhor que forma isto, e o Senhor que faz isso e que forma isso, porque o seu nome é Senhor. Isto o que? O que é? O Senhor que faz o quê? Que faz todas as promessas de restauração do capítulo 32, que faz a retirada do cativeiro do seu povo, que faz todas essas obras de restauração e de benefícios que ele diz fazer, não é? Então é o Senhor quem faz todas essas coisas. Quando o Senhor promete, ele quer cumprir, ele deseja cumprir. É o Senhor que faz estas coisas. É o Senhor que nos deu ordem, que nos guiou, que nos orientou e que fez promessas para nós, para que nós pudéssemos viver abundantemente a vida que ele tem para nós. Então, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar que ele é o mesmo Deus, que as promessas deles diz respeito a nós, aos nossos filhos e a tanto quantos ele chamar, como ele disse para Pedro. Nós estamos incluídos nessas promessas. É claro, eu já expliquei isso, Existem algumas situações que foram experiências únicas que tendem a não se repetir e que a palavra daquela profecia acabou ali. Por exemplo, Pedro está lá e diz assim: Senhor, se é tu, manda que eu vá pelas águas. E Jesus diz: vem, Não quer dizer que todo mundo vai sair correndo pelas águas. Isso foi um momento, uma situação específica
a qual Deus operou de uma forma específica naquele momento e não vai se repetir. Não adianta eu querer ficar tentando andar sobre as águas, não é? Uma coisa que eu não quero, eu não acho muito bacana isso, eu acho muito perigoso e não tenho nada a ver. Isso não vai mudar minha fé. Se eu andar sobre as águas ou se eu não andar, isso não vai alterar a minha fé, porque a minha fé ela está no Senhor, né? Não no que eu posso fazer ou deixar de fazer, das coisas fenomenais que podem acontecer. Então, sabendo que é o Senhor que faz essas coisas, e que coisas mais a gente poderia agregar a esse texto, né? É o Deus que cura, Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que abre porta, o Deus que fecha a porta, o Deus que muda circunstâncias, o Deus que faz maravilhas em favor daquele que nele confia, o Deus que abate o inimigo, o Deus que exalta o humilhado, o Deus que faz com que o solitário se assente em família, o Deus que cura as doenças do osso, do sangue, da carne, dos órgãos intestinais, da massa cefálica, o Deus que tem poder sobre os vírus e as bactérias e que pode nos conceder a graça de que mal algum chegue à nossa tenda, o Deus que nos acolhe como a galinha protege os seus pintinhos, o Deus que nunca deixou um justo, né, padecer necessidade, nem sua descendência mendigar o pão, enfim, né, nós temos aí milhões de coisas que o Senhor faz, relatados na Bíblia, relatados no livro das histórias, né, onde documentaram os feitos da igreja, mesmo depois do cânon fechado, né, da Bíblia ser determinada, né, o livro. Depois nós tivemos muitas histórias, né, nós tivemos história antes da Reforma, tivemos histórias depois da Reforma. O Evangelho nunca parou, né? Desde que começou lá em Atos dos Apóstolos, ou quando começou com Jesus, você que escolhe aí como você quer acreditar, né? A pregação do Evangelho nunca parou, sempre houve sinais, sempre houve prodígios, sempre houve maravilhas, sempre houve o impacto, né, da palavra de Deus sobre a sociedade. Então Deus ele faz isso. Se você quiser ler sobre as histórias da igreja, tem tantos livros que vai contar, leia lá sobre os heróis da fé, né, homens que tiveram coisas grandiosas da parte de Deus. Nós conhecemos a história, né? A gente não precisa nem ir muito longe, a gente sabe que Deus operou maravilhas aí diante de tantos ministros aqui do Brasil, né? A gente é prova disso, a gente viu muita coisa acontecer, muita cura, muita libertação, muita transformação de vida, muita provisão financeira, enfim, ele é Deus sobre todas as coisas. Então ele é quem faz isso. E aí o verso 3, ele começa dizendo o seguinte, olha, clama a mim. E clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí eu preciso fazer uma pausa aqui, né, para que a gente não defenda Deus, Deus não precisa que eu defenda ele, não é isso. Mas para que eu explique para você algumas situações que você pode ter orado e não obtido a resposta que você queria de Deus, né? E aí diz, mas o silêncio de Deus é resposta, o não de Deus é resposta, tá? Mas isso são crendices, né? Também lógico que né? Isso são crendices, mas que nos leva às vezes a duvidar do poder de Deus e do poder da palavra de Deus. A promessa de Deus é: se você clamar, ele vai ouvir e ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Não é? De repente você está pedindo algo e ele vem com algo muito superior. Lá em Filipenses diz, né? Olha, em Filipenses, que ele manifesta o querer e o efetuar. Em um outro texto no Novo Testamento ele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou que nós pensamos. Coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas pastor, eu já orei, fiz campanha e alguma coisa não vai. É porque, na verdade, irmãos, o evangelho atual, principalmente das comunidades, né, e não estou falando que são todos, tá? Não estou generalizando, mas esse segmento mais voltado para coisas palpáveis, dinheiro, conquistas materiais,
esses tipos de igrejas, elas não ensinam muito os caminhos da oração, né? Então as pessoas, quanto mais oração, mais poder. Às vezes não. Porque às vezes você pode só estar orando e Deus não pode nem estar ouvindo a sua oração. Que isso, pastor, que blasfêmia. Não, vou ler aqui para vocês, vamos ver se eu estou blasfemando ou não, ou se eu tenho uma base bíblica. Algumas coisas eu gravei, algumas coisas eu não lembro porque a idade já não permite. Verdade isso. Olha só, um clássico para o povo pentecostal. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, certo? Nem os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir. Preste atenção no que eu vou ler agora. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vocês prestaram atenção? Então, às vezes eu posso estar orando, querendo alcançar algum favor de Deus, e não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Porque os meus pecados fazem uma separação entre eu e Deus para que Ele não me ouça. Pastor, então nós estamos numa situação ruim. Qual situação ruim? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Sou crente, sou pastor e não deixei de ser um pecador. Eu não tenho prazer no pecado, tá? Não vai fazer uma confusão. Eu não vivo na prática do pecado. Também não vai achar isso, não é? Porém, a minha natureza é pecaminosa, não é? Qualquer vacilo que eu der e que eu não esmurre a minha carne para a obediência da palavra do Senhor, ela pode dar um brado. Esse negócio de que a carne é fraca, filhote, esquece. Quando ela quer, ela vence, e vence bonito os nossos princípios e as nossas metas pré-determinadas, entendeu? Então, isso pode acontecer. Então, como é que vai fazer? Se ele diz que não me ouve por causa do meu pecado, eu não posso deixar de ser pecador, como é que funciona? Funciona no segredo da oração que Jesus nos ensinou. Os discípulos estavam ali e queriam aprender, né? Acho que ouviram lá Jesus orar e devem ter achado bonito. Tem algumas pessoas que oram muito bonito. E aí eles foram lá questionar Jesus. Jesus, nos ensine a orar, certo? E Jesus, claro, foi ensinar eles e disse assim, ó, para começar, não fique orando para aparecer. Mesmo que você ore bonito, que a sua oração não seja para aparecer pelos outros, né? Ore sinceramente, ore, não tem método, não tem regra, quer dizer, regras tem, né? Mas não tem, como é que eu vou dizer assim, um direcionar de fora. A melhor oração que você pode fazer não leva tempo e não leva conhecimento bíblico, leva a franqueza do seu coração, você ser sincero com Deus. E aí Jesus diz assim, ó, então faça isso na intimidade, entra no quarto, fecha lá, né? Jesus não disse que você só deve orar assim, é um exemplo que ele está dando, é você e Deus, não é? E também não é só que nem a música canta, não. A oração é um momento de você conversar com Deus. Então não fique orando, né? Orando, gravando sua oração para postar, não fique orando para fazer show, sabe? Não fique usando palavras, megalomânico, exaltado sim, pode usar, mas sabe, palavras difíceis que às vezes nem você sabe o que está dizendo para tentar impressionar a Deus ou as pessoas. Seja sincero, franco, simples, não é? Ó Pai, eu tenho uma vontade que pode não ser sua vontade, mas se isso acontecer, então que se cumpra a sua e não a minha. Simples assim, sem, sabe, tanta coisas artificiais, é isso. Então o que eu tenho que fazer? Jesus ensina, né, dá um padrão, não é para você repetir Pai Nosso só, né? Se você gosta da oração do Pai Nosso, que é muito perigosa, né? Diga-se de passagem, mas se você gosta da oração do Pai Nosso, é uma oração praticada não só pelos evangélicos, né? Bastante a religião aceita a oração do Pai Nosso como uma oração universal que todos podem fazer, né? E o é de verdade, é uma oração que qualquer pessoa
que queira realmente, né, falar com Deus, pode fazer. É um padrão ali que você pode também usar por base para ampliar o seu caminho de oração. Eu particularmente, assim, já vi pessoas orarem o Pai Nosso por quase 1 hora, ou 1 hora e meia, 2 horas, sei lá, né? Porque ela pega o padrão do Pai Nosso e ela faz a sua oração. Então, tudo isso é possível. Mas a questão é que depois que ele ensinou a orar, ele vai fazer uma ressalva. Ele vai dizer assim, ó, só que tem o seguinte, né? A oração é bonita, gostaram da oração? Só que se vós perdoar as ofensas que os homens te fizeram, Deus vai perdoar você. Então, se eu perdoei, Deus me perdoou, aquela barreira cai por terra. A barreira de Isaías cai por terra. Porque o que impede de Deus me ouvir? As minhas transgressões. Mas eu perdoei, sou perdoado, a barreira cai por terra. Eu posso clamar e ele vai responder, né, e anunciar coisas grandes que eu não sirvo. Se, porém, vós não perdoardes as ofensas que os homens te fazem, não tem como Deus te perdoar. É uma condição clara ali. Então o que acontece muito? Hoje tem pessoas magoadas querendo orar. Tem pessoas em meio de disputas, não é? Que ousam entrar na presença de Deus para pedir o mal de outras pessoas, né? Para pedir vingança por outras pessoas. Ah, Senhor, vinga-me, Senhor. Senhor, vinga... O que é isso, cara? Você não entendeu nada ainda do Evangelho. Primeiro que você tem que perdoar as ofensas que te fizeram. Um coração puro. Se você tiver a dignidade de, antes de orar, olhar para si e dizer assim, eu não estou magoado com ninguém. Não estou magoado com Lula, não estou magoado com o Bolsonaro, não estou magoado com o meu chefe, meus companheiros de trabalho, não tenho mágoa deles. Ah, mas aconteceu. Não tenho mágoa deles. Puxa, acabou, passou, já foi, ele errou, né? Se não fizeram uma aliança também, não vá orar. Espera amanhã, para quem trabalha no período diurno. Converse com a pessoa primeiro, se retrata, depois você vem orar. Se você tiver brigado, não ora, não vai resolver. É marido que briga com a mulher e vai orar, a mulher que briga com o marido e vai orar. Isso não funciona, cara. Não funciona. É por isso que as pessoas oram e não tem experiência de vida, não tem milagres para contar. As pessoas vivem em oração, oram de manhã, oram à tarde, oram à noite e não produzem frutos dignos de arrependimento e não conseguem resultados. Mas a palavra de Deus falhou. Não falhou, não. É você que não está fazendo as coisas do modo correto. Então, primeira coisa, antes de orar, é você olhar para si, olhar para o seu coração e perceber se não tem mágoa, não é? E havendo mágoa, tem duas situações. Tem aquelas que você pode corrigir automaticamente, via WhatsApp, né? Liga para a pessoa, ou sabe aquilo que aconteceu lá no serviço lá? Poxa, não era daquele jeito que devia acontecer, não quero te pedir perdão, né? Talvez dê tempo ainda de você fazer uma oração essa noite. De repente foi seu filho que você falou uma palavra dura para ele, não é uma palavra dura, mas uma palavra que não deveria, uma palavra ofensiva, né? Ser duro e ser ofensivo são coisas diferentes. E você o magoou, então você tem que se retratar com ele. De repente é seus pais, né? Que você foi ali, agora eu sou maior, cuido da minha vida, né? Não é assim, a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, né? É uma bênção condicionada. Então, olhe para si, olhe se o seu coração está puro, olhe se você pode dizer sinceramente, olha, eu perdoo as pessoas. E quer um conselho? Vou usar agora o seu WhatsApp, vou usar o seu Facebook para te ajudar nessa hora. Olha, nunca pensei em fazer isso, hein? Nunca pensei, mas eu vou te ajudar fazendo isso. Olha os posts, né? Olha os posts que você tem postado. Perdoar eu perdoo, mas não quer dizer que eu quero perto de mim. O que nós oramos no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, igual eu perdoo aos meus ofensores. Eu perdoo, não quero mais saber. Você não quer mais saber de Deus? Você quer que Deus te perdoe? Dizendo, perdoa, perdoa, mas não quero mais saber de você. Porque você pede que seja da mesma forma. Na oração você pede que seja da mesma forma, não é?
Ah, você pode perdoar, mas não quer dizer que você tem que ter relacionamento. É isso que você quer de Deus? Que Deus te perdoe, mas não tem um relacionamento com você? Então tá certo, não precisa nem orar mais, acabou. Vai para onde você quiser, para o inferno que for. Não é? Mas se você não quer isso, então você tem que perdoar. Você tem que ver. E muita gente posta isso. Muita gente está magoado com os irmãos da igreja porque se desviou. Ninguém mandou você se desviar. Eu entendo você e não estou te julgando. Mas você escolheu desviar. Nenhum irmão é obrigado a ficar de bajulando. Não é? É dever da igreja cuidar? Sim, é dever da igreja cuidar. A prova de que nós estamos cheios do Espírito de Deus é cuidar uns dos outros. Mas ninguém é obrigado. Até porque quem saiu do lugar da bênção foi você. Não é? Então, não dá para condenar os outros. Ah, mas eu saí da igreja por causa de A, B, C, D até o Z. Mentira. Mentira, porque a decisão de sair da igreja é sua. A não ser que tenham te colocado para fora. Eu já fui expulso de igreja, não é? A não ser que isso tenha acontecido com você. Você saiu da igreja porque você quis. Foi uma opção sua, não é? Então, não guarde mágoa. Arranque isso, assuma suas responsabilidades, assuma suas culpas para você poder pedir perdão a Deus, perdoe aqueles que te ofendeu, né? Mas sabe o que é? Eu era tão feliz, mas lá em 1900 e pouquinho, o meu tio falou algo para mim, você está carregando isso. Ah, pastor, mas você não sabe, porque sabe o que aconteceu? É que eu tinha um namorado que me trocou pela pastora da igreja. Tá, e você está carregando isso? Glória a Deus e agradeça pelo livramento que ele te deu, né? A gente não pode guardar mágoa, não tem razão para estar magoado, não tem razão, não tem. Ah, não, eu tenho razão, tá, então vou retratar, talvez você tenha razão, mas essa razão é maior do que o seu desejo de ser servo de Deus? Porque se for também, já sabe, não tem o que fazer, não é? Então, perdoe. Perdoou, agora você vai orar e Deus vai atender. Pastor, o que eu posso pedir em oração? Quando eu aceitei Jesus, os primeiros instrutores ali que iam falar, eles acreditavam no seguinte, que eu tinha que pedir coisas espirituais. E eu me lembro de um rapaz que eu tinha muito carinho. O rapaz, ele era mais velho que eu, né, e já estava na igreja há mais tempo que eu. Quando ele soube que eu aceitei Jesus, por conta da minha fama, né, de coisa ruim lá da época, ele me chamou para conversar. E ele falou para mim assim, eu queria orar por você e sempre vou te colocar na minha oração. Deus sabe que eu nunca peço nada para mim em oração. E eu pensei assim, bom, eu acho que não seria uma boa esse cara orar por mim. Porque se ele não sabe pedir para ele, como é que ele vai saber pedir para mim? Não é? Então, existe essas questões, às vezes, que a gente aprende. Eu tenho que orar e pedir só coisas espirituais. Não, você pode pedir o que seu coração deseja. Não é? Outra vez, preciso fazer uma ressalva, porque senão tem sempre alguém tardio de pensamento, de raciocínio, que quer fazer piada e colocar palavras na minha boca que não existe, não é? Pedir o que você quer para Deus não é simplesmente aquilo que o nosso coração deseja, não é? Não, por quê? Porque esse pedir o que quiser e Deus atender, ele passa antes por um crivo, tem uma peneira. Qual é a peneira? A palavra de Deus tem que estar em mim e eu tenho que estar na palavra de Deus. Eu estou na palavra de Deus, não é? A palavra de Deus está em mim. Eu vou pedir o mal para alguém? Não, de jeito nenhum. Não é? Se eu estou vivendo a palavra, eu não vou pedir mal para ninguém. Não é? Se eu estou... a palavra de Deus está em mim, eu estou na palavra de Deus. Eu vou cobiçar a loja do amigo, o carro do amigo, a moto do amigo, a esposa do amigo, a filha do amigo? Claro que não, porque a palavra me impede dessas coisas. Então, quando eu for pedir alguma coisa para Deus, é bom eu dar uma analisada para ver se isso não vai entrar em conflito com a palavra de Deus, né? Eu vivi essa experiência, não sei o nome da pessoa, graças a Deus que eu não sei, que se eu soubesse eu falava, mas eu estava na igreja, né, limpando a igreja, na verdade, quando uma moça chegou lá e perguntou
pelo meu pastor não estava no momento, e ela disse que, mas eu vim aqui porque eu queria que ele orasse. Eu falei, bom, se você quiser eu posso orar por você, só espero ir lavar a mão, porque eu estava passando pano na igreja, né? Eu falei, vou lavar minhas mãos e venho. No que eu fui lavar as mãos, não é um hábito meu isso, né? Não era, né? Mas eu tenho que me atentar muito a isso também. Naquele momento Deus falou para mim assim, pergunte para ela o porquê da oração. E Deus também nunca tinha falado isso para mim, né? Eu lavei minha mão, sequei, e aí disse para ela o seguinte, olha, você não quer me contar a causa da oração que você deseja? Porque aí eu consigo focar a minha petição na sua necessidade, não é? E aí olha a história que ela me contou. Ela conhecia o rapaz, namorava com ele foi para a igreja e continuou namorando com ela. Só que na igreja ele arrumou uma namorada, mas eles continuaram juntos, entendeu? E depois ela descobriu que ele ia casar com uma irmã da igreja, não é? E aí ele pegou e casou com essa irmã da igreja, mas eles também continuaram tendo um caso ali, né? Mesmo ele casando. E aí eles acabaram se separando, e depois agora o rapaz queria se aproximar dela também, e por isso ela foi pedir oração. E eu disse, tá, você quer que eu ore para Deus te ajudar a esquecer esse rapaz? Ele falou, não, pastor, eu quero que o senhor ore para que tudo dê certo. Inclusive, aí tem a lista dos profetas que disseram que Deus era com ela, que Deus ia dar o desejo dela, que Deus ia abençoar ela, que eles iam ficar juntos. Eu disse assim, filha, desculpa, mas eu não posso orar por isso, e eu não acredito que Deus irá fazer pela tua palavra, porque a palavra de Deus diz que não, né? Não tem um caminho para isso. E ainda até foi assim um pouco mais irônico, que disse, se fosse você eu nem queria, um rapaz que mentiu e te enganou a vida inteira, e você ainda quer ficar com ele. Ele falou, mas é que eu amo, em todo lugar que eu vou. Eu estava na época do sucesso lá da Rose Nascimento, né? De ser fiel lá, né? Que Deus ia fazer. Eu falei, bom, se você quiser que eu ore, eu posso orar, mas por essa causa não. Né? E até depois orei, mas não por essa causa, né? Não sou louco de entrar numa questão dessa com Deus, tenho um pouquinho de juízo, mas às vezes as pessoas querem coisas que são contrárias à vontade de Deus, não é? Ao contrário, eu fui visitar um amigo meu esses dias, ele é pastor, e a gente estava conversando, ele disse assim, pastor, eu quero passar um tempo para ajeitar minha vida, e quando eu retornar, eu não quero mais pastorear, eu quero ficar ajudando os irmãos, mas sem o compromisso de pastorear. Eu disse para ele, isso é loucura, não tem como fazer, né? Não tem como eu acreditar nisso. Porque você tem uma unção, você tem uma vocação, isso vai aflorar em algum momento, né? Não dá para esconder isso. Nós não somos uma luz que foi acesa para colocar debaixo da cama, né? Mas um candelabro para iluminar toda a cidade. Então, não tem como fugir. Então, outra coisa que atrapalha às vezes a gente não receber o que nós pedimos em oração é que os nossos pedidos, né? João diz isso, pedis e não recebeis, porque pedi mal para gastar no vosso próprio deleite. Então, às vezes a gente não recebe porque a gente está pedindo coisas que não são boas de verdade, né? É o filho que vê o pote de pimenta lá mista, toda coloridinha assim, né? Dentro daquela água vermelha, ou dentro daquela água, as pimentinhas vermelhas, amarelas, verdes, toda colorida, e olha aquilo com um canto e diz, eu quero, papai, compra para mim comer. Você não vai dar pimenta pro seu filho, vai? Não vai. Então, Deus também sabe de algumas coisas que a gente ainda não tem conhecimento. E sabe que se fizer algumas coisas, pode ser que o resultado não seja aquilo que nós esperamos e acabemos até blasfemando contra Deus. Então, nós temos que ter essa confiança de que o que é bom para nós, Deus já fez. Né? Já fez. Um livro de muito sucesso no passado foi A Quarta Dimensão, que as coisas existem já no mundo espiritual e você tem que trazer a realidade no mundo físico, né? E isso deu uma linhagem de pensamento para muitas coisas, alguns criticam isso, mas isso já está feito, e na verdade já está feito tudo o que nós precisamos. E tudo que Deus vai preparar, né? Deus vai nos conceder, já está preparado. Ele não vai preparar, ele sabe já o que é, e já tem pronto, é só nos conceder. Então, nós não precisamos ficar desesperados, mas a gente precisa entrar em sintonia com o plano de Deus na nossa vida.
Eu é que sei os planos que tenho acerca de vocês. A gente precisa entrar nesses planos. Primeiro que a gente tem planos que são contrários a esses. Quase sempre, irmãos. Quase sempre a gente tem planos contrários. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim, olha, e cada um de vós não quereis saber mais do que lhe convém. Qual é a grande tentação do momento na igreja? É o saber. A pessoa ela vem para a igreja, fica assistindo vídeo de YouTube, não sabe se a pessoa é crente ou não, não sabe, não tem base para analisar se o que aquela pessoa está pregando é verdade ou não, e aí fica aceitando um monte de heresia e quer sair pregando heresia, porque o que ela aprendeu, ela jogou para dentro só heresia, só a apostasia, e ela vai pregar o que? Doutrina bíblica? Não tem como. Ela nunca sentou, ela não tem um mestre, ela não tem alguém que ela possa dizer assim, não, eu aprendi, né, com esta pessoa. Como é que vai ficar isso? Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Depois ele vai falar do seguinte, foi preciso, né? Eu levei vocês para a cidade, houve lá um momento da minha ira, mas eu vou trazer de volta, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou sarar. E amanhã a gente fala um pouquinho disso, se Deus permitir. Mas creia nisso. Creia que tudo o que você pedir pode acontecer. Desde que tenha uma condição, tá? Não é assim, fútil. Não. Desde que esteja de acordo com os planos de Deus, não é? Estejam de acordo com os planos de Deus e que o seu coração esteja limpo na oração. Né? Se você não tem mágoa, se você já se acertou ao longo desse... Nós estamos em 2024, 7... Eu acho que quase uns 20 anos de pastorado, dá isso? Se não tiver, tá chegando perto por aí, né? Ao longo dessa minha estrada como pastor, eu vi muitos casais, né, que tiveram problemas, inclusive alguns com casos de a presença de uma outra pessoa, o envolvimento de outra pessoa, e aí a parte, né, que foi se sentiu traída, ela diz assim, olha, eu vou perdoar, só que ela não perdoa de verdade, né? Ela não se separa, ela fica com aquela pessoa que a traiu, mas ela faz daquela pessoa uma refém. Então ela usa o pecado da pessoa para ficar humilhando. Mas você fez isso. Mas você fez isso. Mas você fez isso. Entendeu? Então ela não perdoou nada. Ela é uma pessoa extremamente egoísta e maldosa, né, que quer escravizar o outro, subjugar o outro à sua própria vontade. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes, não é? Porque às vezes eu posso achar que perdoei e não ter perdoado, não é? Eu preciso ser sincero comigo às vezes. Renato Russo cantava uma canção que dizia que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Não tem problema. Deus não vai olhar para mim e dizer assim, nossa, Alexandre, você pecou assim. Se eu tiver a sinceridade de olhar para mim e dizer assim, Senhor, eu errei nisso, né? E preciso mudar, quero que o Senhor me perdoe. Ele vai entender mais do que eu ficar pensando, eu não. Eu não sou capaz disso, né? Não, né? Temos que ser sinceros. E a gente tem que ser sincero com nós. Há ou não há mágoa dentro de nós? Quando você pensa nos seus pais, nos seus irmãos, nos amigos de escola, nas experiências que você teve na escola, quando você pensa em tudo que você sobreviveu nos seus relacionamentos, há mágoa ou não há mágoa? Se você pudesse, de alguma forma, fazer uma vingancinha aí e mudar a sua história, isso seria ou não, né? Uma mágoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, para que a gente mantenha o nosso coração puro e viva as promessas de Deus na nossa vida. É importante, né? As promessas estão aí. As promessas dizem respeito a vocês, a mim, aos nossos filhos e a todos quanto Deus chamar. O problema é que para vivê-la a gente precisa ser puro. Não é? A gente precisa tirar as mágoas, os ressentimentos, sentimentos de vingança de dentro de nós, as raízes de amargura e poder nos entregar a uma nova vida com Deus, onde Ele possa não só nos perdoar, mas também responder às nossas orações. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, eu espero que você
faça uma autorreflexão. Se você descobrir que tem mágoa no seu coração, você não se torna um grande vilão. Se você descobrir que você está chateado com alguma pessoa, isso não vai tornar você um servo do mal, um jovem aprendiz do inferno. Não! Isso vai mostrar que você é humano. E se você perceber isso dentro de você, glória a Deus por isso. Porque muita gente não consegue receber o perdão porque não consegue perdoar. E não consegue perdoar porque tem medo de vasculhar a sua vida, o seu íntimo, e descobrir essas mágoas. Ele sente-se como se fosse uma doença infecciosa isso. E não é. Não é. Entendeu? A mágoa, a ferida, ela pode existir. Você tem que tratar isso para você ser livre e voltar a ter comunhão com Deus. Então faça essa reflexão sincera com você. Pense nas pessoas mais próximas. Pense nas coisas mais bizarras que você já viveu, que já fizeram com você, né? E tente sinceramente perceber que tipo de reação você teria, né? E se você pudesse voltar no tempo, o que você faria nessa relação? Se foi algo de reagir, né? Eu tomei um tapa, dava outro tapa, me bateram, eu vou bater também, me traíram, eu vou trair também. Se foi nesse nível, né? Então você precisa realmente fazer um check-up interior, né? Não estou falando de regressão, não. Estou falando de você olhar hoje para dentro de você e ver o que hoje tem dentro de você. Pode ser uma mágoa do passado? Pode sim, pode. Tem filhos que são magoados com pais, né? E que às vezes carregam isso a vida inteira. Enfim, façam um check-up sincero, porque Deus quer te abençoar. Deus quer honrar tua vida, Deus quer honrar tua fé. E às vezes a falta de perdão é o que está impedindo. Amanhã, por volta de 10 horas, se Deus assim me permitir, nós estamos de volta e nós vamos falar dessa mudança, né? De um tempo de sofrimento, um tempo de cura, um tempo de restauração da parte do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.